E aí, queridos, tudo bem? Aqui estamos num novo projeto, faz 1 ano e meio que eu venho planejando viver esse momento e ele está acontecendo agora. Não teria melhor momento para acontecer isso e isso está acontecendo agora. Graças a Deus, as pessoas que estão do meu lado me apoiando para esse momento acontecer. Começa agora Policast. A partir de hoje, nós iremos soltar aí nas nossas redes sociais um podcast falando sobre saúde em todas as áreas, esporte, na área de medicina, na área de nutrição. Vamos trazer pessoas especializadas para falar de assuntos, para informar vocês e deixarem vocês com conhecimento maior. Eu queria agradecer especialmente o nosso patrocinador oficial, que é a agência M+, que está aqui cedendo espaço para a gente, fazendo todos os bastidores, filmando, todo o material que vocês vão ver em tela e dando todo o apoio aqui. Queria agradecer ao cameraman Flávio, queria agradecer a Gabi, que foi aí que me deu todo o suporte durante esse período, e especialmente ao meu marido, Mike Fantin, que deu todo o apoio e acreditou nesse projeto. Para começar, não poderia ser diferente. Eu teria que convidar uma pessoa que faz parte da minha vida para valer a pena tudo isso. Então eu vou começar hoje com a Ariane Deualo, nutricionista, há 13 anos no mercado. Seja bem-vinda, Ari. Eu vou falar um pouquinho sobre as especializações da Ari. A Ari então, está formada há 13 anos, tem experiência. Ela fez pós em nutrição clínica funcional, fez pós em bioquímica, fisiologia, treinamento nutricional e desportivo, pós-graduação em fisioterapia funcional e pós-graduação em epigenética, que é um assunto que a gente vai falar, que é um pouquinho diferente, que vai ser bem legal para eu trazer para vocês. Fora congressos, né? Ela não para de estudar. A área da saúde é uma área que mudou muito ao longo do tempo, nesses 13 anos. O que ela aprendeu lá na faculdade provavelmente não funciona mais nada hoje. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas atualizações dessa área. Ari, seja bem-vinda ao nosso primeiro Policast. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Eu acho que vai me dar mais segurança, porque está um pouquinho nervosa. Inclusive, gente, acordei rouca hoje, mas eu falei, vai sair esse negócio. Eu vou falar um pouquinho da minha história com a Ari, antes da gente entrar. Eles vão passar um videozinho aí. A Ari começou comigo, a gente estava conversando há mais de 13 anos, né? Com 13 anos ela começou na vida profissional, né? A gente entrou numa parceria 13 anos atrás, dela cuidar dos meus alunos e atendê-los. Mas eu comecei antes como professora dela. Aí na aula de jump, deve ter uns 15 anos aí. Deve. Olha a Ariane novinha aqui, ó. Um bebê. Um bebê. Finalizando a graduação dela de nutrição, mas já tinha um exercício na vida dela, né? Porque nutrição e exercício são duas coisas que precisam andar junto, né, Ari? Com certeza, com certeza. Bom, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade, é uma honra estar aqui, ser a sua primeira convidada e espero poder contribuir aí com conhecimento, com nutrição, trazer aí um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Show de bola. Antes de a gente começar, eu vou te dar uma lembrancinha. Ai, obrigada. Patrocinada pela M+. Obrigada. Para agradecer aí a sua presença e para ajudar nas suas hidratações. Ai, isso aqui é muito bem-vindo. Ó, que linda. Linda, né? Amei. Obrigada. Show de bola. Então vamos lá. Antes de começar, a gente vai fazer uma brincadeirinha, né? Eu vou apresentar a Ariane para vocês aqui. Ai, também vou apresentar as redes sociais dela aí para vocês seguirem. E aí tá a Sari, as redes sociais dela. Muito bom. Muito bom, né? A gente vai usar a tecnologia a nosso favor aqui, né, Ari? Para poder representar o nosso convidado e deixar o bate-papo ficar mais descontraído. E está aí as suas redes sociais? Você tem mais alguma, Ari? Não, só Instagram, então, Ariane Alan. Segue ela, que ela posta muito resultado de cliente, muita dica nutricional. Então, seguem ela lá. Então, vamos lá. Ari, então vamos começar. Por que você escolheu a nutrição na sua vida? Bom, eu acho que, de certa forma, desde criança, eu vi... A minha mãe é nutricionista, a primeira coisa. E eu tenho muito a memória de estar na casa dos meus avós de final de semana e ter uma variedade gigantesca de verduras, de legumes. Então isso desde criança começou a me acompanhar na questão de variedade, de qualidade nutricional. Quando a gente tem 15, 16, 17 anos, a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Eu sabia que eu queria a área da saúde,
Sempre pratiquei muito esporte, então a minha segunda opção foi educação física. E eu queria ir para esse lado, eu não sabia muito bem ao certo. E aí a minha escolha pela nutrição, eu acho que teve uma influência já da minha mãe de ser nutricionista. E eu sabia que eu não queria fazer o que ela fazia, né? E o que ela fazia? Na época, ela trabalhava em empresa, era para a área toda de nutrição administrativa, né? Legal. Então, Que na faz cardápio verdade, de restaurante. começa assim, você entra dentro de uma empresa, monta os cardápios, planejamento, custo, então é muito voltado para essa área administrativa. É voltado para alimentação, mas de uma forma diferente. Aham. É muito voltado para custo, para dar lucro ali para a empresa, voltado para alimentação. E eu sabia que eu não queria isso, porque eu tinha a vivência dela lá, eu tinha ela como uma referência, como uma profissional de destaque que se destacou, mas que eu não queria ir exatamente por esse caminho da nutrição. Uhum. E aí, naquela época, com 15, 16, 17 anos, que eu... Mas deixa eu só dar uma interrompida. Naquela época, como era a clínica? Para você poder, né, ter alguma referência. Olha, do que eu lembro, assim, daquele momento, era completamente diferente do que é hoje. Então, assim, quando você falava, eu vou fazer nutrição clínica, tô pensando, ai, coitada, isso aí não vai dar em nada. Isso aí, você acha que isso aí é um ou outro que vai? Então, era muito visto como uma coisa um pouco superficial, ou uma, né, assim, é um negócio supérfluo. Ninguém vai em nutricionista. Realmente quem atendia era em plano de saúde, Plano né? de saúde, não era uma coisa tão falada igual é hoje, era uma coisa muito minimizada, né? Uhum. Assim, beleza. E eu lembro, assim, eu tenho de conversas com a minha mãe que ela falava pra mim, ela falava, na faculdade a gente aprendia a prescrever café com leite e açúcar e um pão francês com manteiga. Era isso que a gente aprendia. E também que não foi muito diferente do que eu aprendi ali de base, Uhum. né? Então não se falava muito de uma nutrição especializada, uma nutrição individualizada. Era contagem de calorias, basicamente isso. E aí eu lembro que isso começou a brotar ali em mim de querer cuidar das pessoas, de querer buscar alguma coisa diferente, isso antes de prestar o Sim. vestibular. E eu falei, acho que eu quero a área clínica. Mas é tudo aquele achômetro. Inclusive, Mas você tinha alguma referência de alguém não, na época? Simplesmente simplesmente veio era assim, eu tenho minha mãe como um exemplo de uma profissional de sucesso e que, né, foi para uma carreira como nutricionista. Na época ela já nem atuava mais como nutricionista, mas ela chegou a atuar? iniciou como. Então você tinha pelo menos... Ela começou ali dentro de unidade de alimentação e nutrição, que a gente chama de UAN. Mas depois ela já não praticava mais a nutrição mesmo. E eu sabia que eu queria praticar a nutrição. Era essa a questão. Eu queria entender como tudo isso funcionava e aplicar, né? E aí eu lembro, até numa conversa com ela, falei, mãe, acho que eu vou fazer nutrição. Ela falou, minha filha, você tem certeza? Você tem certeza? Porque, olha, não é fácil, você vê minha vida. Porque era muito automático, as pessoas saíam da faculdade e iam para a unidade de alimentação e nutrição, que é a área que emprega. Você já sai empregada ali da faculdade. E aí ela, você tem certeza? Eu falei, mãe, eu não sei, eu acho que eu tenho, mas eu sei que eu não quero fazer o que você faz. E eu ela? Vou fazer outra... Ela, ainda bem. Tipo, me apoiou 100%. Ela falou assim, não, eu acho que tem uma tendência de crescimento, mas assim, a gente não imaginava há quase 20 anos atrás, porque nessa época eu ainda ia entrar na faculdade. É louco pensar isso, né? 20 Tamo anos. velha, amiga. Tamo velha, vamos aceitar. Meu Deus. Mas aí ela falou, não, tudo bem, né? Tem certeza, tal. Você não quer estudar um ano fora pra amadurecer a ideia? Daí eu bati firme e falei, não, quero tentar. Aí você tinha... Eu entrei na faculdade com 17 anos, tipo, muito nova, né? Muito nova. Por uma responsabilidade, né? De ter uma mãe na área, sim, né? De sucesso, e você ir exato. contra, né? Ou todo mundo pensar, vai ser fácil pra ela, porque ela já vai ser empregada. Vai seguir os passos da mãe, né? E a mãe dela vai colocar ela em cargos. Quando você tava terminando a faculdade, começando a faculdade, sua mãe, ela contratava pessoas, né, para trabalhar em grandes empresas, né? Então... tipo fácil para mim ir pro caminho da minha mãe. Tava tudo resolvido. Você sabe que quando a gente nunca falou isso, quando a gente se conheceu, você falando aqui agora veio a memória, né? Que eu falei assim, eu vou
propor para Ari, né? Comentei com o Mike, vou propor para Ari pra gente poder. Ela vinha atender a galera aqui, na época eu trabalhava na RN, né? Só que eu pouco acreditava também na área. Eu falei assim, eu vou ajudar a Ari. Eu vou tentar para ajudar a Ari, porque realmente, até pra gente da educação física. Era tudo novo, né? Era tudo novo, né? Era tudo novo. E aí eu acho que foi isso, assim. Eu fui para a faculdade de nutrição sem ter muita certeza, porque é muito nova. Eu sabia que eu queria a área da saúde, mas não tinha muita certeza. E aí terminei a faculdade. Terminei e falei, não, acho que durante a faculdade fui fazendo alguns cursos de final de semana. E foi tendo mais certeza. Fui tendo mais certeza. E aí, durante o último ano, no 4º ano, era só estágio. Então, eram 2 meses, 3 meses, não me lembro direito, em unidade de alimentação e nutrição, 2 meses em posto de saúde, 2 meses em hospital. Então, teve uma... Tudo bem. Vamos lá, é só um erro técnico aqui. Tá. Vamos lá. Estamos ao vivo, Brasil. Então, 2 meses em cada área. E aí eu lembro que nesse momento eu tive certeza. Eu fui muito bem no estágio de unidade de alimentação e nutrição. Meu trabalho foi parar em congresso, foi super reconhecido, porque eu peguei pra fazer bem feito. Sim. Por mais que não era a área que... O cara que é profissional, ele vai... queria seguir, né? Bom, vai fazer bem qualquer coisa. Foi parar em Florianópolis, o trabalho que eu tinha desenvolvido e tal. E daí eu fiz o estágio em posto de saúde, que era mais área clínica, né? Mais voltado para essa área clínica. Fiz estágio em hospital e fiz estágio em escola. E aí ali eu tive... E clínica não. Não, não existia. Não existia, que absurdo, né? Porque hoje já tem, né? Era assim, você vai para o posto de saúde e vai ter um mínimo contato com as pessoas de um atendimento para tentar ajudar um pouquinho, ajudando a melhorar a alimentação daquilo que a pessoa fazia. Então foi o máximo de contato que eu tive de atendimento naquele momento. E aí ali eu percebi, eu falei, bom, realmente, não odiei a unidade de alimentação e nutrição. Não foi uma coisa que, assim, se eu tivesse que fazer, ia ser um sacrifício. Mas me apaixonei. Ali foi o momento que realmente eu tive a certeza dos 4 anos atrás que era aquilo que eu queria. Que você entrou mesmo. Que eu queria, exato. Daí, eu lembro que eu me formei. E aí eu falei, bom, mas eu preciso estudar mais. Porque a faculdade, ela dá uma pincelada naquilo, né? Assim, a gente sai meio com uma mão na frente e outra atrás. Ela dá uma base, vamos dizer, fisiológica, né? De como o organismo funciona. Você tem aula de anatomia. Quais são os alimentos que funcionam para isso, para aquilo. Essa base, é básico. Né? Aí eu queria atender. Aí eu falei, bom, mas eu preciso estudar, tal. Daí eu lembro que eu saí da faculdade, acabou em 2011... janeiro de 2012, eu já estava na minha primeira pós-graduação. E eu aí, lembro. Que foi a minha pós de nutrição clínica funcional. E aí foi em São Paulo, Foi em São né? Paulo. Era um final de semana por mês, o sábado e o domingo, eram 20 horas de aula mês. Daí eu lembro que na primeira aula eu saí assim, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada. É horrível essa sensação. Eu não sei nada. Eu falei, o que eu tava fazendo na faculdade? Eu já tive isso várias vezes ao longo da minha carreira. E depois eu tive isso outras vezes, né? Foi meu primeiro contato, que eu acho que foi marcante, assim, de falar, meu Deus do céu. Daí eu lembro, falei, cara, como assim tava contando caloria? Sabe, umas coisas que a gente bateu tanto na tecla durante a faculdade. E aí essa minha primeira pós foi o que abriu ali a minha, que foi a pós visão de funcional. Clínica. Pós de clínica funcional. Foi essa primeira pós. E aí foi ali que abriu o meu campo mesmo. Falei, não, eu preciso pensar nas pessoas como indivíduo, né? Pensar ali qual a individualidade bioquímica, biológica de cada um, que é o que a nutrição funcional vai trazendo pra gente, né? A funcionalidade do alimento, o que funciona para você não funciona para mim. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a nutrição funcional, mas que áreas que existe da nutrição para clínica, tirando a funcional? Em que sentido, assim, esportiva? Tem a esportiva, tem... Hoje, assim, existe um campo muito grande, né, para a área clínica. Então, você pode cuidar só de gestante, você pode cuidar só de criança, dentro da área clínica, de praticantes de atividade física e atletas. Sim. Você pode pensar em cuidar de doenças doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão. É que tudo isso eu fui tentando
buscar para não ser uma coisa só, Sim, sabe? Então, entendi. hoje eu não atendo crianças, mas eu fui tentando linkar todas as minhas pós para eu poder ter todo o conhecimento para atender uma gestante, para atender um atleta, para atender uma tentante, vou tentar engravidar. Sim, Então, e é tudo na linha funcional, né? Exato. Essa foi a minha base. Porque tem nutricionista que a gente passa e ele vai lá e vai passar sua dieta para quer emagrecer. Ele vai lá, monta o seu... Com déficit calórico. Com déficit calórico e pronto. Ele não pensa nas condições do corpo, né? Exato. No caso, o que você faz é isso. É isso. Você vai pensar na condição do corpo para trabalhar o foco dele. Daquele objetivo, sim, ele quer um emagrecimento, mas eu preciso entender, né? Quais são as deficiências, por que aquela pessoa, aquele paciente tem tanta dificuldade assim de emagrecer? Será que ele não tem alguma alteração em exame bioquímico e que isso está interferindo? Ou deficiências nutricionais? Às vezes as pessoas estão deficientes de vitaminas, minerais. Às vezes não, né? A maioria das vezes. 99,99%. E isso interfere diretamente no metabolismo, né? Então, assim, eu preciso achar a causa. Eu falo sempre para os pacientes em consulta que quando a gente vai buscar um objetivo, seja ele qual for, é como se fosse a construção de uma casa. Eu não posso começar do telhado. Se eu começar do telhado, ou seja, se eu começar com uma dieta extremamente radical, extremamente restritiva, vai desabar. Então eu preciso construir um alicerce para que eu vá conseguindo colocar os tijolinhos ali e construir, crescer essa casa para que isso seja sustentável. Sim. Né? Para que não seja uma coisa que fiz ali um déficit calórico, mas não corrigi nenhuma deficiência, não corrigi nenhuma causa que o paciente tinha, passei por cima disso. Para o emagrecimento, às vezes, você desinflamar o corpo, você não desinflamar o corpo, o resultado não acontece. A pessoa pode dar o déficit calórico que for, se matar na academia, Exatamente. Comer tudo pesado e a coisa não acontece. Por que não acontece? Não desinflamou, a célula está inflamada. Né? Então, assim, quando a gente fala a nível celular, a nível mitocondrial, eu preciso cuidar disso. Se o paciente tiver... Vou dar exemplos de sinais e sintomas, que é Mas antes de você falar do exemplo e sintoma, eu quero que você me fale o que causa essa inflamação. O que vai causar, vai causar a inflamação a longo prazo. Uma falta de sono adequada. Então, isso já vai complicar todo o ciclo circadiano desse paciente, associado a um estresse. Lógico que estresse não tem como a gente controlar. Estamos aqui, né? A gente está sempre em momento de estresse, né? Então, tem coisa que a gente tenta minimizar, mas é coisa que a gente não tem controle. Aquela pessoa que vive, que não toma água, primeira coisa, vamos começar pelo básico. Não é Mike Fantini? Mike Fantini tem muito... Cara, como é difícil. Água. Gente, por que as pessoas têm dificuldade de beber água? Ele me conta. Por quê? O que acontece? Fala, gente, assim, é só tomar água que você já tá fazendo 50% Beber do água caminho. é hábito? É hábito. Se a pessoa não tem hábito, ela não tem sede? O corpo se adapta. Ele vai se adaptar, ele vive desidratado. A pessoa vive desidratada, só que ela não percebe. Ou ela vai compensar de outra forma. Ela vai buscar na comida aquela hidratação que tá faltando. Olha a importância, hein? Então, Olha assim, a importância. No nosso hipotálamo, o centro de fome e sede é o mesmo. Então, é de lá que sai o comando, né? O hipotálamo fica lá no cérebro, que comanda tudo. Nossas sensações, a saciedade, sono, tudo. Emoções, tudo, E o centro de fome e de sede é o mesmo canalzinho ali que vai disparar. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, tô com fome. Às vezes até é fome fisiológica. Mas às vezes a pessoa tá desidratada. O hipotálamo manda o sinal de bebe, se hidrate, a pessoa faz a leitura como? Coma. E aí você vai lá e come porque você tá desidratado. Simplesmente. Se tivesse tomado 300 ml de água, essa fome ia passar. Essa fome. Que na verdade aí não era fome. Entendeu? E falando nisso, qual que é o cálculo? Porque tem um cálculo de água, né, que a gente faz. A gente tem que pegar o peso da pessoa e fazer vezes 35, que seriam 35 ml por quilo de peso, e vezes 75. É o mínimo e o máximo. Então, uma pessoa que pesa 70 quilos, ela pega o 70, faz vezes 35. É o mínimo. Pega o 70, faz vezes 70, 75, é o máximo. Pode ficar nesse... Então aí, faz o cálculo aí da sua água. E comece. Talvez você não vai conseguir tomar 4 litros de água por dia. Mas se você toma vai para 1,5. É isso. Exatamente. É um crescente, bolinho por vez, né? Vamos dizer assim. E aí falando, né, voltando do desinflamar, né, do que causa,
É isso, é a falta de hidratação, é essa dificuldade, essa alteração de sono que impacta diretamente em alteração de neurotransmissor, ciclo circadiano. É a pessoa que come muita farinha, que come muito açúcar, muito sal, tudo que é branquinho, né? Farinha, açúcar, sal, vai inflamar. A gente percebe, quando a gente sai um pouquinho da rotina, come, a gente já sente o inchaço. Né? O que é esse inchaço? É o rim sobrecarregado. Esse rim sobrecarregado é sinal de inflamação. A pessoa que não tem o intestino que funciona direito é sinal de inflamação. A pessoa que está com queda de cabelo é sinal de inflamação. Então, o somatório de tudo isso. Inatividade física. Atividade física é o fator mais anti-inflamatório que a gente pode ter. Então, a pessoa é sedentária, não toma água, vive comendo farinha, açúcar, sal, tudo muito salgado, tudo muito pesado, fritura, não toma água, mas toma refrigerante. Então, assim, é tudo isso. Corante, acidulante, conservante, todos os antes da vida, que tem tudo nos pacotinhos que a gente costuma abrir, inflama. Isso aumenta o processo inflamatório. E aí a gente tem que começar pelo básico. Que era o que a gente estava falando, água, vamos pensar em hidratar, em fazer esse rim funcionar. Aí imagina, né? Esse paciente dessa forma, vem no nutricionista. Fora as deficiências nutricionais, né? Vem, começa a seguir a dieta. Pô, esse nutricionista não vale nada, né? Porque ele acha que a culpa sempre é do profissional, né? Exato. Mas a importância, então, do funcional. Que aí vai trabalhar exatamente na funcionalidade do alimento e na resposta que aquele paciente vai ter com determinado alimento, ou com determinado suplemento, ou com determinada fórmula. Então, a gente vai trabalhar na funcionalidade e na potência que aquele paciente pode me entregar. Então, assim, às vezes aquele paciente, ele tá com... Vamos falar em números só para dar um exemplo. Ele tá atualmente com um fígado funcionando em 70%. Eu posso potencializar esse fígado em 99%, independente da idade. Né? Se é mais novo, mais fácil. Com certeza. Né? Mas a gente pode potencializar isso. Eu falo que os nossos órgãos é como uma orquestra. Desafinou um, desafinou o resto. É cascata, é efeito cascata. Então, a gente, quando fala de síndrome metabólica, de inflamação, é porque uma coisa não tá conseguindo ter conexão com a outra, ou não tá conseguindo atingir a potência máxima que ele poderia atingir no organismo daquela pessoa. Né? E isso reflete na vida toda do paciente. Disposição, mental, né? Tudo assim. As escolhas que vai fazer. Tudo. O paciente inflamado, ele tende a fazer escolhas erradas. Porque ele está inflamado. Então, o cérebro dele vai pedir, o intestino dele, tudo, ele está inflamado. Então, todas as escolhas dele, provavelmente, vão ser escolhas. E que aí vai acontecer o quê? Ele vai comer mais açúcar, ele vai comer mais farinha, ele vai comer mais pão, enfim. Aí o paladar já está transtornado, o paladar né? já está totalmente focado nisso, o cérebro também. O que acontece? Chega lá no intestino, desbiose intestinal, porque daí não tem conta que fecha. Aí vai aumentar a bactéria negativa, diminuir a bactéria positiva, então é um processo. Pâncreas vai estar produzindo insulina a rodo para compensar esse açúcar que o paciente consome. E aí a gente faz essa desintoxicação. Você usa o que para fazer? A gente pode, né, manipulados, várias vitaminas, estratégias, né? A gente tem caminhos a serem seguidos, desde estratégias voltadas para plano alimentar. Não dá para começar com um paciente que está comendo tudo, absolutamente tudo errado, com uma dieta muito... restrita, né? Exato. Você precisa ir adaptando o paladar dele, né? Eu preciso subir degrau por degrau. Como a gente sempre fala, né? A melhor dieta é o que o paciente adere, né? É o que não adianta você passar a dieta que vai resolver o problema dele mais rápido. Talvez não seja o plano alimentar perfeito, né? Naquele momento. Mas é o plano alimentar que vai tirar ele desse primeiro estágio aí, que a gente vai conseguir começar a criar alguma coisa. Então, para você ver a importância do paciente voltar, né? É super importante ele voltar, porque se ele interromper esse processo, ele não consegue nem concluir, chegar, talvez, no objetivo principal dele, que é... Exato. Ontem mesmo, eu atendi uma paciente num primeiro retorno, numa primeira volta, e ela falou pra mim... você faz o atendimento em um mês e o retorno isso, depois de 30 dias, mais ou menos, né? Isso varia um pouquinho, às vezes tem paciente que vem antes, isso depende, mas em média é isso. E aí ela falou pra mim, ela chegou, ela falou, Ariane, eu pesei, eu dei uma olhadinha no meu peso, eu vi que não baixou muito,
Mas eu entendi, porque na primeira consulta eu expliquei tudo isso pra ela. Ela falou, eu entendi que eu preciso desinflamar. E eu vou te falar, eu já tô dormindo melhor, meu intestino é outro, minha disposição é outra, eu sou outra pessoa. De 30 dias pra cá, eu sou outra pessoa. Eu ainda brinquei com ela, falei, ó, nem precisaria te avaliar, nem precisaria fazer sua bioimpedância, porque pra mim isso basta. Sim. É o que eu preciso. Ela ainda perdeu 1 quilo de gordura, porque o peso não necessariamente vai mostrar aquilo, e ainda perdeu gordura visceral, que é um marcador inflamatório. Né? Então, é isso, é esse o caminho. A gente precisa alinhar uma estratégia para melhorar a inflamação, para desintoxicar, para fazer esses órgãos funcionarem na potência que eles podem, alinhando e adaptando o que faz sentido para o paciente. É o que eu falo, nem sempre o perfeito. O quadro perfeito, a situação perfeita seria essa. Às vezes, num primeiro momento, eu não consigo já de cara fazer isso com o paciente. É muita mudança, né, cara? E toda mudança é difícil. É muito difícil. Eu fico pensando assim, eu sinto essas melhoras no meu corpo, a disposição. E como eu tenho coragem de voltar a comer errado e ter aquela vida, cara, como a nossa mente nos leva pro buraco. Como o nosso corpo nos leva pro buraco, cara. Eu fico revoltada. Boicota o tempo todo. Comigo, quando eu caio... Em tentação. Em tentação, sabendo... Claro que hoje eu aprendi a lidar melhor com isso, né? A saber voltar. E cair hoje pra mim já é mais difícil. Sim. Porque eu não quero mais aquilo. Exato. Já fiquei muito tempo desinflamado. Mas as pessoas não, né? Eu vejo pelo Mike, né? Que ele tem uma tendência à obesidade. Voltar. Ele vai ter sempre uma tendência por genética a voltar àquele estilo de vida. Sim. Né? E mesmo ele estando bem e vai ficar ruim, ainda faz essas escolhas, né? É quase que inconsciente. A hora que vê, já foi. Já comeu, já agrediu de novo o organismo, né? Então, o voltar, às vezes, é muito difícil para o paciente. Tipo, eu tive uma queda. Por isso que eu falo, aí é o papel do profissional pegar pela mão e falar, não, vamos te tirar daí de novo. Né? Você já saiu. Então, vamos te tirar dessa lama aí de novo. Quando eu comecei a dar personal, eu falava assim, puta, dinheiro mal gasto desse povo, né? Porque esse povo, só vir pra academia e fazer, que pra mim era muito simples. E aí, meu primeiro paciente, não, o meu marido, é minha escola, né? Sim. Se ele não tiver um personal, ele não treina. Então, ele tá pagando pra qualidade de vida dele. Então, cara, a importância de você ter profissionais, né? Junto com você nesse processo para te caminhar, com certeza. E pro resto da vida. Por exemplo, eu passo com a Ari faz 13 anos. Desde esse momento E eu aprendo a cada consulta. Ainda tenho dúvidas, É coisa que sempre vai evoluir. É lógico que chega num determinado patamar que os detalhes são menores, assim, a evolução as menor. Mudanças, né? As minhas dúvidas. Exato, são coisinhas menores, assim, proporções menores, porque você já construiu tudo isso. Mas é porque eu tenho um olhar profissional. Sim. Porque eu vejo, por exemplo, um aluno meu que está há muitos anos comigo, ele não sabe o básico. É muito isso. Porque ele não tem essa preocupação, que ele sabe que você vai se preocupar, por mais que você ensine, toda vez que você coloca no aparelho, você fala. Então, acho que na nutrição também. A mesma coisa. A pessoa que aqui tem um olhar mais profissional, porque eu estudo, eu vivo isso, né, na minha área. Mas a pessoa que tá a longo prazo e que ela vai lá e só reproduz, ela tem dificuldade de entender algumas coisas. É isso, ela só reproduzir. Eu converso com alunos meus em relação a isso, que passam com você há muito tempo. E eles têm essa dificuldade mesmo. E às vezes a gente tem até que regredir um pouquinho o plano, de tipo, nossa, eu tentei, eu vou puxar um pouquinho, não deu, tentei aplicar um jejum intermitente para esse paciente. Putz, não rolou. Vamos dar um passinho para trás para eu não perder esse paciente no sentido dele se perder e descambar. E aí regredir tudo aquilo que ele construiu, né? Então, às vezes a gente tem que sentir. É a conversa, né? É o paciente ser muito sincero, o aluno ser muito sincero com você e jogar ali. Muito importante. Né? Muito. Cara, não engana o profissional. Vocês não enganam o nosso profissional. Teve uma vez um aluno aqui, se ele estiver vendo, ele vai até saber quem é. Ele emagreceu uns 10 quilos, eu acho, né? Quem será que você tá vendo? Conta a história que talvez eu vá descobrir. Ele emagreceu, acho que uns 10 quilos. E aí... ele foi em você, o resultado não foi o que ele achava que deveria ser. Ele tinha expectativa. Aí eu cheguei e falei pra ele assim, quanto da dieta você tá fazendo? Acho que eu já sei sabe quem é. Quanto da dieta você tá fazendo? Aí ele,
uns 80%. Eu falei, então se você estiver fazendo 80%, o resultado vai acontecer. Não existe uma pessoa fazer 80% de um plano alimentar que é montado, individualizado para ele, ou um treino individualizado para ele, e não ter resultado. Ele não vai ter aquele resultado de 100%, Sim, mas ele vai ter sim, 80% melhor do melhora. resultado. Aí eu falei, então tá bom, vamos lá pra ver se você... Que eu já sabia que ele não tava falando a verdade. Mas ele não tá mentindo. É que é o que ele acredita. É o que ele acredita. Aí eu falei, então vamos lá. Me fale o que você comeu hoje. Era 5 horas da manhã. Então ele tomou café pra mim treinar. Só me fala a sua primeira refeição. Só que ele falou uma coisa que eu tinha certeza que você não tinha passado pra ele. Com certeza ali. Falei, então, seu café da manhã é o que ela passou? Não. Aí ele... Aí vai cair numa 60, ficha, né? 50, 40. O cara que emagreceu 10 quilos, ele não pode fazer só 40. Ele tem que fazer 80. E ele não pode se comparar com a primeiro momento dele de emagrecimento. Ele já é outra pessoa. Foi exatamente isso que eu falei com ele. Cara, esquece aquela pessoa de 10 fazia anos tudo atrás. Errado. Agora você construi uma nova pessoa. Então, porque ele citou isso, né? Eu tô muito melhor. Tá mesmo. Porque eu comia 10 pão francês, sei lá, 3 pão francês no café da manhã. Eu falei, cara, mas você não é mais aquela pessoa. E já não então não é mais, tempo. ele não pode, porque é muito cômodo pra você comparar com um cara que emagreceu 10 quilos. É super cômodo. Então, é confortável. É confortável. Você fica dentro da zona de conforto. Então, assim, a importância de você estar constante contato com o profissional é isso, você não se perder e verbalizar, falar a verdade, não ter vergonha. Não ter vergonha. Com a gente vocês podem falar. Com certeza. A Ariane vai ser de boa. A Poliana... É o nosso equilíbrio. Por isso que a gente dá tão certo. A gente fala isso o tempo todo, né? Como que a gente dá certo, né? Porque a Ari, né, tem aquele jeitinho querido de ser... Vamos organizar. Deixa eu ver se eu consigo encaixar isso aqui. Vamos ver. Eu falei, não pode. Tá louco. Por isso que eu não sou nutricionista, tá, galera? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ari, eu queria falar um pouquinho sobre a genética, né? É uma coisa muito nova, assim, eu acho que tem uns 6 anos. Tem mais, mas sim, isso tá aflorando. Cresceu. Eu acho que agora já as pessoas já é realidade. Já falam, já ouvem, já entendem o que é genética. Você fez o curso, eu há uns 6, 7 anos atrás, eu, o Mike e a Maia... Quando começou, né, esse boom ali da genética, eu e o Mike e a Maia fizemos o teste de genética, a Ari fez, pra gente conhecer o nosso corpo dentro, como lidar com as nossas fraquezas, né? Aí, quando a gente fala de genética, a gente individualiza mais ainda, né? Então a gente estava falando de nutrição funcional, de nutrição esportiva, de fitoterapia, suplementação e tal, né? Falando um pouquinho das especializações que eu fiz. E quando a gente fala em genética, aí a gente vai... Você fez em 2016, né? O curso de... A fitoterapia funcional. Não, 2022, agora, foi agora, super eu acabei recente, de foi acabar. a pós que você fez agora. Essa de genética. E aí a gente individualiza mais, porque daí a gente vai conseguir entender os polimorfismos genéticos de cada indivíduo. Ninguém é igual a ninguém. Vamos traduzir o que é esse polimorfismo. É uma alteração no DNA, né? Então, quando a gente pensa lá na aula de biologia, do DNA, do T pareando com A, toda aquela variação, os cromossomos e tudo mais... existem alterações nesse momento de parear os cromossomos. E aí essa alteração a gente chama de polimorfismo, que isso pode te trazer um benefício ou isso pode trazer um malefício. Só que a genética, ela tem as pessoas às vezes culpam muito a genética, né? Eu tenho colesterol porque meu pai tem. Eu sou obeso porque meu pai era obeso, ou minha mãe, ou na minha família todo mundo é obeso. Só que a genética, ela tem um poder de ativar, ou seja, de manifestar em 25%. 75% são as suas escolhas. Então, a gente tem o poder de silenciar esse polimorfismo. Então, por isso que hoje até se fala, né? Que antigamente começou com a mulher se preocupar durante a gravidez, né? A mulher se preocupar durante a gravidez, o que ela se alimenta, o que ela faz, porque o bebê vai adquirindo os hábitos ali. E hoje já se estende para o homem, né? Sim. Até um mês antes, né, da fecundação,
a referência do estilo de vida do homem naquele um mês É, vai é influenciar determinar, é diretamente. muito importante, né? A saúde do espermatozoide, começa aí a genética, né? A Uhum. saúde do espermatozoide, a saúde do óvulo, essa fecundação, é ali que a gente tá encontrando dois indivíduos, né? O homem e uma mulher, Uhum. para formar um outro ser humano. Então ali vem a carga genética da mãe e a carga genética do pai. E por isso que é tão importante cuidar dessa preparação gestacional, né? Desse momento ali de cuidar do marido e da mulher, para que eles tenham um filho o mais saudável possível. Não tem como a gente dominar tudo e fazer tudo. Não, a gente tá falando de ser humano, Sim. né? E os polimorfismos acontecem naturalmente. Uhum. Só que durante a vida, a gente pode silenciar isso. E aí são as estratégias nutricionais, né? Então, quando a gente fala de genes de obesidade, FTO, MC4R, PPR-gama, tem uns nomezinhos difíceis aí, mas são genes que hoje são muito estudados, voltados para indivíduos obesos, né? Então, normalmente, indivíduos que têm alteração nesses genes são indivíduos que têm uma propensão maior à obesidade, né? Normalmente é aquele indivíduo que fala, o meu metabolismo é lento, eu fico sem comer e emagreço, porque sim, tem uma influência genética, não dá pra gente negar isso, né? Não dá. Mas os hábitos e o estilo de vida e tudo que a pessoa faz é que vai determinar se, de fato, esses genes serão manifestados ou silenciados. Então, até, eu não sei se mudou isso, mas quando a gente falou sobre isso, a criança até 5 anos, ela pode matar esse genro, Sim. né? Se ela tiver um estilo de vida. Então a gente fez o exame Por isso genético. que é tão importante alimentar. A primeira alimentação da criança, assim, é de fundamental. Fundamental. Começa ali, né? Começa ali. A gente vai falar da criança, mas a gente vai falar depois como resolve o adulto, né? Porque, infelizmente, isso é uma informação que chegou muito nova pra gente, né? Então a gente não consegue mudar. Mas eu consegui introduzir a Maia, né? A Maia, ela tem tendência à obesidade. Ela não tem o grau mais elevado, né? Mas ela tem um grau. Se eu não me engano, a Maia, ela é heterozigoto. Então, quando a alteração no gene é homozigoto, então, por exemplo, a pessoa é azão-azão. O Mike é homozigoto. Eu também. Então, assim, eu tenho o pior de polimorfismo que existe. Vou dar um exemplo. No FTO, os meus dois são iguais. Quando é heterozigoto, AT, são 50%. Tem o polimorfismo, sim, mas ele já não é tão não é gritante. 25%, ele é já um pouco menos. Mas existe. Existe. E pode se tornar 25%. E pode, tipo, a pessoa tem 50% ali e vai. Né? É o estilo de vida. É assustador, né? Porque a Maia... Falhou. Peraí. Segura a voz. Tem que aguentar. A Maia, por exemplo, ela é extremamente compulsiva à noite, que é uma tendência do obeso, né? Provavelmente tem um PPR-gama aí ativado. Ela não gostava de tomar café da manhã, e isso eu criei esse hábito. Hoje ela acorda com fome. Entendeu? Que é um fator muito positivo. Porque vai fazer ela comer menos ao longo do dia, né? Sim. Porque aí o que faz? Jejum de manhã, se mata à noite. É óbvio que você faz jejum de manhã, porque você tá com a barriga cheia. Sim. Entendeu? Então, eu venho trabalhando, não sei se eu conseguir atingir, né? Agora já foi. Mas a pessoa que a gente não atinge, matar esse gene, como a gente silencia? Aí também é o estilo de vida. Então, assim, só que isso não é de um mês para o outro, né? Então, isso tem um período. Então, assim, a pessoa teve emagrecimento, ela mudou hábito, pelo menos 2 anos. Pelo menos de mudança ali, de estilo de vida mesmo, né? A pessoa que tem um gene, uma alteração genética para uma doença autoimune, ela sempre vai ter essa doença autoimune. Não é que sara, não é que ela vai ter, só que vai estar dormindo. Vai estar lá quietinha e ela vai poder ter uma vida normal depois dessa alteração de estilo de vida. E tem suplementos e estratégias que ela vai ter que fazer pro resto da vida. É tratamento. Na verdade, é estilo de vida. Pra tudo. Né? Pra tudo. Na verdade, não é dieta. Não é dieta. Né? A gente tá pensando estilo de vida. Em longevidade, né? Longevidade. É você envelhecer bem. É você poder ir no banheiro sozinho. Né? Ter musculatura pra isso. Melhor forma de envelhecer é você ter autonomia. Né? E a nutrição e a atividade física fazem isso. Inclusive, quando os médicos falam assim para os pacientes,
Isso vai depender da reserva desse paciente. O que é essa reserva? É tudo isso que ele construiu ao longo da vida, né? Se ele teve um estilo de vida saudável, ele vai Ele suportar vai. o dano muito mais que Exato. uma pessoa que não... Ele vai ter antioxidante, ele vai ter musculatura, ele vai ter reserva de órgãos, né? Quando a gente falou da potência dos órgãos, então ele vai ter um fígado que faz uma boa detoxificação, um pâncreas que está produzindo a quantidade adequada de insulina, que é o que ele precisa, não está nem a mais, nem a menos. Ele vai ter um intestino saudável, né? Intestino é o nosso segundo cérebro, é o que determina muita coisa. Então, se ele construiu isso durante a vida, ele vai ter longevidade, ele vai viver... Porque o que é a longevidade? É viver com qualidade. Não é viver tomando remédio, não é viver numa cama ou viver meia boca. É viver bem. É chegar no Eu quero máximo... viver 90 correndo 10 quilômetros. Eu também, se Deus 100, quiser. 110, Se Deus quiser. perturbando o mundo. Perturbando as pessoas. Mike. O Mike que aguente. Eu vou estar aqui perturbando. Ele vai comigo, porque ele é obrigado. Ele não tem escolha. Ele não tem escolha, ele é obrigado a seguir esse estilo de vida, entendeu? A vida é sobre isso que a gente conversa aqui. E assim, você sabe que no último congresso que eu fui, eles falaram muito, né, dos centenários. Tem muita gente chegando aos 100 anos, que é coisa que antigamente você falava, imagina, morrer com 60. E quando chegava doente, mal, né? Muito exatamente. doente, né? Muito doente. Então, se fala muito isso, né? Foi falado nesse congresso sobre a genética desses centenários. Existem genes que, lógico, que beneficiam, mas você tem que fazer a sua parte, Sim. de qualquer forma. Vamos falar um pouquinho daquele assunto. Vamos. Ariane, me emagreça. Vamos falar sobre emagrecimento, cara. Tudo isso, né, começou por um emagrecimento. Cara, como emagrecer? O que eu tenho que fazer? O que realmente... Vamos tomar o Ozempic mesmo? É assim, vamos falar sobre... Vamos abrir o jogo aí. Existem casos que se faz necessário, né? Quando... Às vezes o paciente precisa de um estímulo inicial, ou às vezes ele já está num grau de obesidade, né? Só que o que eu sempre... Eu recebo muito paciente tomando, Sim. né? Hoje o Ozempic... Não, hoje o Ozempic virou febre, né? E não sou contra, não é isso. Eu acho que a medicação, ela tá aí para ajudar e se faz necessário em vários casos. Mas precisa de acompanhamento, né? Não é uma coisa assim, vou sair tomando porque minha vizinha tomou, porque fulana tomou e emagreceu 8 quilos em um mês. Se você não mudar estilo de vida, o Ozempic não vai fazer milagre. Vai fazer milagre até se tomar ele, né? Você vai aguentar bancar? Porque não é por só tomar, você vai conseguir bancar. Porque é caro, exatamente, né? Gente, não importa, né? Se é com medicação, se não é com medicação, o que precisa acontecer é o estilo de bariátrica, que é rigoroso. Quanta gente que faz bariátrica e tem engorda de reganho, novo, né? Depois de 5 anos, de 10 anos que volta, fala, nossa, eu engordei tudo porque não mudou hábito, não corrigiu a raiz do problema, né? E aí quando a gente fala da bariátrica, mais ainda uma deficiência nutricional. Mais ainda, porque daí tirou uma parte ali do organismo, né? Então, assim, o emagrecimento, que é o que hoje 99% das pessoas querem, só vai acontecer e só vai ser sustentável, independente se tem medicação, se tem suplementação. Quantos pacientes que às vezes chegam para mim e falam, eu não tenho dinheiro para investir em nada de suplemento agora. Eu não posso, não é o momento de dar um estímulo ali que eu quero potencializar tal coisa. Eu só posso fazer a dieta, fazer o plano alimentar e o mais simples possível. Chás, e emagrece. Né? Emagrece. Chás, que são formas de anti-inflamatório, Tem né? Que pode te ajudar. Água, o suco verde. A pessoa não pode pagar um personal, vai fazer uma caminhada na rua, vai se movimentar. Hoje o esporte é né? livre, então, né? assim, existem estratégias que são muito bacanas e que vão potencializar e que vai ajudar a gente a entrar com fitoterápico para controlar uma ansiedade, porque o paciente, normalmente obeso, ele é ansioso, né? Uma coisa tá ligada à outra. Lógico que isso vai ajudar, mas isso impacta em custo também. E às vezes a pessoa não pode naquele momento. Com um chazinho de erva doce, de molungu, camomila para controlar essa ansiedade, uma barato. melissa. Acabou. Tem como fazer, né? Então não é só depositar a expectativa na medicação, na suplementação. Eu falo isso para os pacientes. Você vai tomar um suplemento, ele tem um poder fantástico, mas tem que fazer sua parte. Não adianta eu tomar a cápsula e achar que, tô tomando uma cápsula, agora eu tô desinflamada. É assim. E, cara, quando o cara tá tomando o Ozempic, né? Ele tá emagrecendo, ele tá feliz, tá tudo, né? Mas
debilita, Sim, né? sim, porque altera muito essa questão do paladar, né? Ele Debilita, age ali no você fica intestino. fraco, você tem enjoo, você empreende Você deve intestino. sentir muito isso nos treinos, né? O aluno que às vezes vem Muito. tomando, Cai cai muito. o Eu rendimento, até, né? assim, pondero, né, a quantidade, né, dos cliques para poder não atrapalhar nesse Nesse processo. processo. Porque emagrecimento é o quê? Ganhar músculo e perder gordura. Né? Se o medicamento vai atrapalhar parte ganho desse de processo, massa, que vai atrapalhar o ganho de massa magra, porque não te dá desempenho, não tá te emagrecendo. Aí a pessoa perde a massa magra, que é o que vai manter ela, que vai aumentar o metabolismo, metabolismo, qualidade, tudo, né? uhum, E aumenta a gordura. Que raio de emagrecimento é esse, né? Então eu falo, cara, eu não sou contra o Ozempic. Eu acho que, primeiro, eu acho que passa por aquele processo de desinflamar. A gente tem aquele efeito platô da dieta. chega uma hora que é difícil, que é assim, é a cereja do bolo que você tem que lutar muito, que às vezes é a hora que o paciente fala, não, mas e se eu for para uma medicação? Tudo bem, se for dessa forma... Mas ela já aprendeu, ela já emagreceu. Exato. Então ela vai conseguir sair dessa medicação, provavelmente, e manter o estilo de vida. Não vai ficar dependente disso. Né? Então, e eternamente vigia, né? É eterno. Eternamente vigia. É estilo de vida, é mudança de hábito. Não é uma coisa que você vai fazer temporária, emagreci 5 quilos, então agora eu posso voltar a comer. Vai engordar. E a hipertrofia, o ganho de músculo? Quando a gente fala da hipertrofia, também o paciente não pode estar inflamado, né? O que existe muito erro é de o paciente quer hipertrofia independente da composição que ele está naquele momento. Não importa que eu tô com a gordura um pouquinho alta, mas eu quero uma hipertrofia. Se o paciente estiver inflamado, ele também não ganha músculo, né? Primeira coisa. Então, quando a gente fala dessa estratégia de melhora de inflamação, é meio que para tudo, para trazer qualidade. E aí a hipertrofia existe um aumento de volume alimentar, sim, o paciente vai precisar comer na maioria das vezes mais carboidrato, um volume maior de proteína, a gente precisa aumentar um pouquinho desse volume dele para ele ter glicogênio muscular e conseguir inflamar essa musculatura. Mas a gente também não pode esquecer dos antioxidantes. Então eu também não posso, não é só frango com batata doce, sabe? Que é o que se resume muitas vezes a hipertrofia. No meu caso, Ariane, ovo com batata doce. Ovo, né? Ovo, batata doce, frango. Não, a gente pode trabalhar estratégias antioxidantes, estratégias anti-inflamatórias para potencializar esse com variedade, ganho, né? Com variedade. Mesmo porque quando a pessoa restringe muito, né? Que nem esses atletas, a gente tá falando de alto rendimento, de outro nível, né? Que restringe muito, eles têm muitas desconforto abdominal, né? Muito, distensão abdominal. E até mesmo, quando o paciente ele tá inflamado, ele tem uma tendência maior a se lesionar. Ele até aguenta pegar peso, porque ele tá comendo, ele tem glicogênio muscular, mas ele tá inflamado, ele tem muita tendência a lesionar uma articulação, por exemplo, porque ele tá com o corpo inflamado. Então, tudo potencializa negativamente nesse sentido, né? E aí, tudo bem, a gente parte de um princípio de aumentar a proteína, de aumentar carboidrato, sim, a gente parte desse princípio, mas a gente não pode esquecer que um paciente que é hipertrofia, ele também pode tomar um chá. Ele também tem que dormir bem, principalmente. Não é só... Às vezes você constrói no sono, né? Exato. Às vezes eu pego paciente assim que tá trabalhando uma hipertrofia, mas trabalha durante a noite. Puta, é muito mais difícil. Muito, assim. Tem que penar esse cara ganhar massa muscular, porque ele tá trocando a noite pelo dia, né? Até falando nisso de ganho de músculo, existe aí uma polêmica. Era pra mim até falar mais, mas já vou aproveitar. Que é a polêmica de você comer, acho que 30 gramas de... que todo mundo deveria comer só 30... O corpo absorve só 30 gramas de proteína, Ariane. Não. Me conta isso, Ariane. Uma pessoa de 100 quilos, como que vai ser suficiente? Não. Uma pessoa de 10 quilos, cara, come. E não, tem pesquisa. Eu tenho um aluno aqui no estúdio que briga comigo por isso. Que só pode comer 30 gramas de porque proteína. Diz que o corpo só absorve. Aí esses dias eu tenho uma aluna de assessoria e falou, amiga, ela me chama de amiga, eu tô sofrendo, eu não tô conseguindo, porque como o corpo só absorve isso, eu não tô conseguindo comer, ou tipo assim, tá difícil, tô comendo menos, eu toda hora
tá virando excesso, isso vai pra minha barriga, me fala. Imagina, a proteína é construtora, né? É a nutrição, aí é a nutrição básica, né? E lógico, cada um vai ter uma necessidade, 0,8, 1,2, 1,5 por quilo de peso. Depende da sua atividade, né? Depende da sua atividade, quanto de músculo você tem, né? Se é uma pessoa que quer hipertrofiar. Isso, objetivo, né? Então depende muito de vários fatores. Pode até ser que determinada pessoa tenha um limite de 30, mas assim, provavelmente uma pessoa muito pequenininha, muito miudinha. Na maioria das vezes, a necessidade é muito maior. Muito maior que isso. 30 gramas tem uma dose de whey. Pois é. De proteína. Imagina, seu corpo só absorver, imagina, enche com de músculo. De músculo. A gente precisa da construção. A proteína é a proteína que vai dar saciedade. É a proteína que vai trazer construção muscular. Né? A proteína que melhora essa questão de antioxidante do nosso organismo, é o melhor antioxidante que a gente tem. Então, quando a gente fala em estratégias alimentares, muitas das vezes a gente potencializa a proteína. Diminui até o carboidrato, potencializa a proteína, porque é muito importante. Sim. Inclusive, vamos falar um pouquinho disso com a galera, que as pessoas têm dificuldade de entender dos macros, né? Sim. O que é macro? Macronutrientes são os grupos principais: carboidrato, proteína e lipídio, que é a gordura. Então, a gente, quando vai fazer qualquer refeição, né? Eu vou comer uma banana. A banana faz parte do macro carboidrato, né? Na maioria das vezes. Vou comer um abacate. O abacate faz parte do macro da gordura, né? Então, são alimentos fontes de energia. São os principais, os macronutrientes. Que é carboidrato, proteína e lipídio, gordura, que é né? a gordura. O carboidrato, ele é o quê? A gente vai pôr imagem aí do que são os carboidratos? É isso aí, ó. Pra galera macarrão, saber. arroz, cereais, arroz integral também entra como carboidrato, pão, que mais? Tem frutas com mais carboidratos, banana, tipo banana, manga, por exemplo, tem uva. fontes maiores de carboidrato. Toda fruta vai ter um pouquinho de carboidrato, mas tem umas que nem abacate, mais abacate gordura, é gordura, né? Exatamente. Então, assim, existe uma variação ali, e eu sempre falo, a natureza é muito sábia, né? Quando a gente para analisar a composição dos alimentos, não existe nenhum alimento que seja fonte de açúcar, de carboidrato e de gordura. Por exemplo, vou dar um exemplo industrializado, sorvete. O sorvete, ele é uma mistura de gordura e uma mistura de açúcar, de carboidrato. Vamos dizer, açúcar, o açúcar mas vira carboidrato. É né? o carboidrato. Quando a gente vai procurar isso na natureza, não existe. Não existe. O abacate é gordura. A banana é doce, é açúcar, né? Então, é tudo muito separado. Por isso que cada um no seu quadrado. Sim. Né? Então, a importância de... E o carboidrato dentro do processo, vamos dizer, de emagrecimento, qual a importância dele? Gente, a gente tá falando de carboidrato saudáveis. A gente tá falando de lanche, de pizza, porque isso também é carboidrato. Entra com carboidrato. Mas não é... Sim, a gente tá falando de um pão integral, de um arroz integral, de um macarrão, né? o arroz branco o arroz também, branco, né? Não tem... ainda mais combinado com as outras... Legumes, batata doce, mandioca, mandioquinha, né? Então, pro emagrecimento, ele onde vai a gente enquadra fornecer ele? energia, então ele é importante. As pessoas às vezes têm medo do carboidrato. Carbofóbicas, né? Ai, não posso comer carboidrato porque eu vou engordar. Não, ele não pode ter excesso. Mas ele é o que vai gerar energia, ele é energético. É aquilo que vai fornecer energia mais rápida para pensar, para se movimentar, para os órgãos funcionarem, se faz necessário. E a proteína? A proteína vem no papel de construção, então é ela que vai dar a Vou saciedade. colocar aí na tela o que é proteína, que é as carnes, né? Carnes, de forma geral, frango, peixe, ovo, aqui ó, salmão, as leguminosas também tem um pouquinho de proteína, amêndoas principalmente. Então é aquilo que vai construir, é aquilo que também dá energia, mas é uma energia diferente do carboidrato. Ela faz parte do processo de construção. Eu vou puxar sardinha pro meu lado. Tem um vegetariano, né, que não consome a carne. Sim, mas tem ele ovo. vai buscar no ovo. Grão de bico, feijão, as leguminosas, também mas, tem proteína. Tem, gente. Sim, proteína. Sim. Porém, não é a fonte. Não é uma fonte, que nem o ovo, que é uma fonte. Então, precisa se comer. Sim, precisa ter. Acho que o grande erro do vegetariano e do vegano é não conseguir colocar o volume, isso, de proteína que você precisa, que é em torno de quanto?
Depende, né? Se a gente faz um cálculo, a gente vai fazer por quilo de peso. Então, é de 0,8 a 1,2, 1,5 por quilo de Depende peso do da objetivo, pessoa, né? né? E aí, a dificuldade, às vezes, do vegetariano, do vegano, é justamente colocar esse volume, essa continha necessária, porque hoje a gente tem proteínas Então, vegetais. usar o suplemento como Aí tem fonte, que vir né, uma gente? suplementação, porque não tem... pela alimentação, a gente não vai bater tudo E isso. ok, né? E tudo bem. E ok. Exato. Né? Não é porque a Não é indústria... É muito problema. mais saudável você usar uma coisa industrializada. Sim, que vai Que bater vai a sua bater proteína do que você não comer. Porque acaba que fazendo, substituindo pelo O carboidrato. carboidrato. Que vai Aí trazer existe muito um mais pico dono. glicêmico, aí vem um dano pelo excesso, né? E aí, as gorduras... As gorduras, elas vêm num papel de saciedade também. Então, quando a gente pensa aí, em abacate, elas fornecem energia também. É o que eu falei, não se mistura gordura e carboidrato, né? Então, é a gente que meio que inventou isso. Então, se eu tô numa estratégia cetogênica, por exemplo, já entrando nesse assunto, a gente vai priorizar mais a gordura como uma fonte energética. E aí diminui o carboidrato. E aí reduz o carboidrato. A cetogênica é bem restrita, então praticamente zero carboidrato. Que também são alimentos que fornecem energia. E qual a diferença da cetogênica para low carb? A low carb tem carboidrato, mas ela tem redução. Então, ela tem um pouquinho de gordura, ela tem um pouquinho de carboidrato e potencializa-se normalmente mais a proteína. A cetogênica também potencializa a proteína, mas zero carboidrato e aumenta as fontes de gordura. Então, isso são os macros, galera. O que a gente come no prato dia a tem que ter um dia, pouquinho de cada coisa. Exato. Não é bom você ter 2 carboidratos, ter um excesso de proteína é uma e gordura combinação, principalmente, né? Exato. A gordura ela vai vir num detalhe, num azeite, em cima de uma salada, com parcimônia. Não adianta querer jogar o litro inteiro de azeite, que vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, existe... Normalmente a gordura entra, claro que se não for uma dieta voltada, mais uns 20% da 15, dieta. 20% em média aí. Porque são adicionais. E ela entra nessa porcentagem menor porque ela tem uma quantidade grande de caloria por porção. Então, tipo, uma colher de sopa de azeite, nossa, ela já sobe sua caloria lá pra cima. Então, o low carb diminui o carbo, mas ele tem. Ele existe. Por exemplo, numa low carb dá pra pôr uma banana. Dá pra pôr uma batata doce. Vai ser em quantidade controlada, mas isso dá. Isso é classificado como uma low carb. Numa cetogênica, não. Sim. Numa cetogênica, só fontes de gordura. De gordura. Isso vai ter... Tem essa polêmica da cetogênica, do povo Sabe colocar por quê? bacon, né? Porque Então, foi se falado nesse negócio de cetogênica, de que é bacon, é salsicha. Tem umas fotos que a gente vê na internet de cetogênica que é horrível. Você olha lá que você fala assim, meu Deus do céu, só tem coisa inflamatória aí. É gordura, mas é gordura ruim. Então, assim, tem essa polêmica. Não é uma estratégia simples de se fazer. É aquilo que eu falei lá no comecinho do nosso bate-papo. É construção. O paciente, ele vai construindo isso. Ele desinflama. A gente chama de ciclo de estratégia. Ele desinflama, ele mantém isso por um tempo. Aí a gente acrescenta mais uma coisinha, põe um jejum intermitente, entra numa low carb. Sim, você não fica só nela, né? Não, é ciclo. É ciclo. É ciclo. E às vezes, vou fazer uma cetogênica por 5 dias. Tudo bem, é um estímulo diferente, mas não é um estilo de vida, né? A gente, por exemplo, não vive em cetogênica, né? Vive numa estratégia normal, que pra gente é normal, né? Pra algumas pessoas não, mas pra gente é, Sim. né? E você falou aí do jejum, me fala um pouquinho sobre o jejum intermitente. Jejum é uma estratégia que eu gosto muito, tem muitos estudos, assim, sensacionais com jejum, que não traz só essa para ação anti-inflamatória, emagrecimento, né? resistência à insulina, ação anti-inflamatória, controle, né? Você aprende a dominar um pouquinho os seus instintos e o seu corpo, então isso é muito importante. Mas também não é para todo mundo, né? Tem gente que não se adapta. Eu sou zero adaptada a jejum. E tudo bem. Porque um dos fatores do jejum é te dar saciedade, né? Eu, no caso, tenho compulsão alimentar pós-jejum. Você tem efeito rebote. Eu tenho um efeito rebote. É minoria, viu, Poli? A maioria das pessoas que começam a aplicar o jejum, porque o que acontece? Você começa a disparar muito menos insulina. Não entra, né, açúcar, não entra combustível, e seu corpo ele tem que aprender a se virar com uma outra fonte, que no caso são os corpos cetônicos, e que inclusive é um processo da cetogênica também. Sim. A cetogênica faz essa mesma coisa, essa mesma função.
E aí o seu corpo ele tem que aprender. Ele vai falar, bom, não tá entrando nada aqui, não tá entrando uma banana, um ovo, eu preciso buscar energia de outra forma. Ele vai buscar nesses corpos cetônicos, que é um outro produto que o corpo vai buscar. E aí, nessa troca, o que acontece? Seu pâncreas não tá produzindo insulina, porque não tá entrando nada de glicose pro pâncreas captar, e aí ele vai usando esses corpos cetônicos como fonte de energia. Esse processo, repetidamente, tende a diminuir a fome. Porque o que dispara a fome? É essa produção de insulina descontrolada do pâncreas. Então, o pâncreas, quanto mais... Por isso que a gente brinca, quanto mais você come, mais você quer comer. Sim. Aquela pessoa que belisca toda hora, belisca, come... Ela vai ter fome toda hora. Ela vai, porque o pâncreas está produzindo insulina para isso. Então, é um processo fisiológico do corpo. E o inverso, a hora que a gente entra com o jejum, a gente consegue controlar mais um pouquinho essa produção exacerbada de insulina. E aí, a tendência, o que eu sempre falo, indivíduo, a tendência é de dar certo. fome. E também não é todo dia na não proposta, né? É estratégia, não é ficar sem comer. Uhum. É estratégia. Vou 2 vezes na semana, minha última refeição até as 8 da noite, minha primeira meio-dia, que é o mais tradicional, tem vários protocolos. Minha primeira é ao meio-dia, nesse meio tempo posso tomar café, posso tomar chá, enfim. Tem algumas coisas que a gente pode adicionar ali no meio. E pós-jejum, a alimentação tem que ser... super controlada, não é sair do jejum e comer uma pizza. Que aí você jogou o jejum fora. De prioridade, uma proteína para trazer essa erguer essa saciedade, né? Essa construção que ficou um período maior sem se alimentar. Então, ele é bem-vindo. Existem estudos maravilhosos com ele, inclusive de melhora de cognição, de foco, de atenção. Não, é o que eu falei, não é só o emagrecimento, né? Mas não é para todo mundo. Muito bom. Ari, existe... dietas loucas. Tem essas, né, que são orientadas dentro do padrão. Existe a dieta do óleo com coco, um café para emagrecer. Tem a do vinagre que você toma de manhã. Né? Os mitos. Eu posso fazer isso para emagrecer? É tão fácil assim? Não, o emagrecimento, se fosse só vou tomar café com óleo de coco que emagrece. Tava ótimo, tava todo mundo tomando café com... Não tô falando que não seja uma estratégia para algumas pessoas de fornecimento de energia, que vai potencializar o treino, vou tomar um café... Né? Não é isso. Mas pro emagrecimento... Se fosse assim, tava todo mundo magro. Vou fazer 15 dias e emagreci 20 quilos. Tava todo mundo magro. Pra que o Zempic, né? Exato. Então, eu vou tomar vinagre. Tem cada uma que às vezes a gente ouve que eu falo, meu Deus do céu. É melhor nem comentar, porque é coisa que assim, as pessoas se pegam de uma informação, né? Tudo bem, é um vinagre de maçã. Ele tem vários benefícios. Só que não é para emagrecimento. Vou tomar shot para emagrecer, também tem dessas, né? Vou tomar shot de cúrcuma com limão, que isso emagrece. Não é que emagrece, é que vai te ajudar a desinflamar. É que faz parte do processo de emagrecimento, mas não adianta você tomar um shot antioxidante e sair comendo um hamburgão logo em seguida. Vou meter uma pizza, um sorvetão. Não tem milagre. O ovo dá colesterol, se der eu tô ferrada. Porque eu vivo a ovo. Né? Já foi falado, né? Muito. Foi batido. Eu acho que nessa época aí que eu me formei... Sim. Já era muito falado, assim, né? De, não pode comer... O que dá o colesterol? A fritura. Né? Então, vou fazer um ovo frito. O problema ali é a fritura, não é o ovo. Não é a clara, gema, não é a gema, não é nada. Inclusive, eu vi um estudo que saiu recente. Eu gosto desses termos porque eu acho que não existe nada... melhor que nada em questão de alimentação. Acho que a gente precisa de tudo. Mas diz que é um dos alimentos mais completos, o ovo, né? Pensa, vai formar um pintinho, né? Então, pensa o tanto de antioxidante, o tanto de nutriente que não tem. Depois do leite materno, se fala que o alimento mais completo é o ovo. A gema, inclusive, com colina, fundamental para a memória. É a colina. Colina, assim, é o alimento que mais tem. Então, assim... Inclusive, então, nos meus energéticos, eu tô indo bem, Ari. Cheio de colina. Olha lá, pelo menos tem a colina no energético. Taurina. Mas a colina tem no ovo, entendeu? Então eu posso tomar. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. E fala um pouquinho pra mim de suplemento. A creatina, por muito tempo, foi uma polêmica, um vilão. Hoje ela... Olha, hoje a gente... Sabe que um professor meu falou, ele brincou outro dia, né? A creatina tinha que ter na água. Porque hoje é muito lógico, não dá pra gente... é pra todo mundo, não é isso.
Mas a gente tem estudo de creatina no controle de diabetes, né, na melhora da resposta insulinêmica do organismo. A gente tem estudo para gestante. Porque antes era muito falado só de atividade física, só para ganho de massa muscular. Para dar resistência e que retardar a fadiga, que de ele fato faz também. acontece, né? Retarda a fadiga, a resistência. Tem estudo com creatina falando da parte de neurônio, então para idoso, não só para a questão muscular, né? Para preservação da massa muscular, mas para cognição, né? Então, hoje é um suplemento que virou queridinho, né? Creatina, ômega 3 são suplementos que a gente tem muito estudo científico. Então, e que cada vez surgem mais estudos. E que na prática a gente observa isso, né? Quando o paciente vem e a gente consegue fazer um uso de creatina, o paciente consegue aderir, você vê a resposta da musculatura, você deve perceber aqui a resposta da fadiga, né? Vai tendo uma evolução porque é um suplemento de apoio. No exercício ele retarda a fadiga, retarda a fadiga. Ajuda a recuperação muscular, né? Exato. Melhor. Eu até esses dias eu tava muito fadigado, fui lá, dei uma aumentadinha na minha creatina. Tem vários protocolos, né? A gente pode aumentar por um determinado tempo. Os treinos estão mais intensos, aumenta, depois diminui um pouquinho. Mas é um suplemento, assim, maravilhoso. Pode ser que isso mude daqui a um tempo, a gente não sabe, mas atualmente é um suplemento muito bem-vindo. E a pergunta que não quer calar. É fundamental dieta e exercício? Total. Acho que eu sou a pessoa errada para perguntar isso. Porque eu vou sempre defender. Nós duas, né? Eu vou sempre defender, assim, é o que a gente vive, né, em primeiro lugar, antes de aplicar nos outros, e é o que a gente acredita, é aquilo que a gente aplica, e a hora que, né, o paciente, o aluno evoluiu, a gente vibra junto, porque a gente sabe que aquilo que a gente estudou e pôs em prática funcionou. Porque o cara não vai ganhar massa magra se ele não treinar. Não vai, não existe milagre. Qualquer resultado exige o ganho de massa magra, com certeza, né? Com certeza. Então, assim, é o casamento perfeito, na minha opinião. Lógico, existem outros fatores que podem agregar, mas quando a gente fala de resultado e de mudança de estilo de vida, os principais. E um não vai tão bem sem o outro. Até funciona, tá? Eu vou fazer só dieta. Vai emagrecer. Mas é o que falou. E a construção da musculatura? Vou só fazer exercício. Você vai construir massa muscular. E um faz o outro acontecer. Por exemplo, quando você come melhor, você treina melhor. Né? Você entra numa dieta, você treina. Vou comer bem para treinar bem. Né? Uma coisa e assim, vai levando a outra no caminho. Até a questão dos treinos, né? Eu tô treinando, aí você chega do treino e você fala, nossa, eu me matei, mas não vou comer uma merda. Eu vou comer bem. Porque isso gera uma motivação. Eu corri, nossa, vou voltar, vou tomar um café. Não, vou comer bem. Porque interfere na qualidade do treino, né? E você tá com endorfina liberada. Ali, ou se você come, cara, vou lá, vou comer, mas amanhã eu vou correr 10. Exato. Também. Que tá funciona, tudo bem. Tá tudo bem. Você pode ter os seus momentos, né? Exatamente. Restrição, né? Não, eu falo que a corrida ela veio pra mim no momento que eu tava construindo e que foi válvula de escape, pra não surtar. Foi assim, não, eu vou fazer corrida, não é pra emagrecer, não, é cabeça. É cabeça pra ter esse momento de falar assim, não. Vou descansar, vou recuperar, vou zerar, vou dar uma resetada aqui. Pô, exercício. Pra tocar a vida. Isso é minha vida. Ari, eu queria fazer agora, a gente tá chegando aí na reta final do nosso apoio, nós conversamos, hein, amiga? Nossa senhora. A gente nem vê o tempo passar. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou fechar seus olhos. Tá? Você vai colocar a mão. E eu vou colocar 3. Gente, quem passa o nariz sabe a importância do chás, né? A Ari trabalha muito com chá. Inclusive, ela me viciou nesse negócio aí que é maravilhoso. Teve uma época aqui em casa que a gente tomava de manhã, à tarde e à noite. Coitado do Mike, ele tinha que tomar todos os horários. O chá, de tão viciada que eu era, que realmente o chá traz muito benefício. Então eu vou colocar 3 chás diferentes aqui. Você vai fechar o olho e você vai tomar. E vai me falar que chá que é. Cada um. Tá bom? Tá. Então vamos lá, eu vou pegar os chás aqui. Deixa ela fechar o olho pra mim pôr o chás na frente. Ó, eu vou pôr aqui o chás. O nome do chá tá escrito no pratinho embaixo, tá? Que nem eu vou decorar tudo, né? Vamos ver se a Ari... Ela vai, né, gente? Pelo amor de Deus. Vai saber, vai que é algo muito parecido. Teve um que eu peguei difícil pra ela não acertar. Então vamos lá com esse primeiro. Eu só preciso tomar cuidado com o microfone. Eu vou te dar aqui, ó. Tá. A xícara tá aí. Ó. Tá bom, hein? Tá bom? Esse é cavalinha.
Será que eu acertei? Pi. Pode levantar o olho pra você ver. Mulungu! Eu achando que era cavalinha! É que eu, sabe o que que é? Eu tomo mulungu quente. Ele tá gelado, né, gente? Fiz ele tá gelado, mudou o sabor. Mas agora que você falou, eu Você linkou. associei ao mulungu. E A cavalinha também é levinha. E o mulungu é eu bem... sabia, tinha certeza que talvez o único que você não descobriu Era fosse o esse. mulungu. Por isso que eu já dei pro paladar tá limpo. Gente, o mulungu, inclusive, ele é uma raiz. E ele ferve junto com a água, né? Ele é muito leve. Ele é um chá que você ferve junto com a água, diferente dos outros, né? Que você faz infusão. Ferve a água e joga na erva. Exato. Como ela é uma raiz, você ferve. Eu fiz certinho, viu, Nutri? Não, então é uma E ele delícia. é um chá pra... É que eu tomo ele quente. Ele friozinho, assim, eu não costumo tomar porque eu tomo à noite. E normalmente mistura, né? É. Porque ele é bem neutro, né? Eu gosto de misturar... Olha eu de máscara. Eu gosto de misturar o mulungu com a passiflora, que é o maracujá. Que entendi. também traz esse... E o mulungu é pra... relaxar, dormir bem. Por isso que eu tomo à noite. Gente, e é uma bela de uma porrada. Quem tem dificuldade de dormir, introduz. E misturar ele com a passiflora, então, que é a Aí, ó, já maravilhoso. de grátis, é deitar e dormir. Bora pro próximo. Vamos lá. Esse eu acho que você vai descobrir. Vamos ver. Ó, também tá bom. Tá bom? Tá forte o chás. Eu tô em dúvida. Como é difícil tomar sem saber o que é. Ó, aproveita e coloca o login da Ari aí, ó. Fazer uma propagandinha aí as redes sociais dela pra você seguir aí as redes sociais dela. Olha. Vou dar mais 10 segundos pra você. Então, eu tô Chuta. da cavalinha, mas eu não sei. Agora eu tô confusa. Você tá entre cavalinha e o quê? Então, ou é cavalinha, é que tem um amarguinho aqui no final que ele tá me confundindo. Eu acho que esse é um chá que talvez você não tome muito. Não... E ele também é um chá que mistura. Esse amarguinho no final... É café. Tudo pra mim que é amargo é café. Não. Ele... Olha... E é ótimo, viu, gente? Chás amargos pra tirar a vontade de comer açúcar é maravilhoso. Será? Então... Ou... Mas não vai, 10, 9, será 8... que é chá verde? Não é chá verde. 7, 6, 5, chá verde 4, é muito mais forte 3, que esse. 2... Não sei. Vai, vamos ver o que é. Você acertou. Ah, chá verde. Chá verde. Tá tão leve. Chá verde. Como que você fez esse chá verde? Eu coloquei bastante erva. Nossa, tá tão leve. E eu nem pus muita água. Você viu que assim, ó, eu pensei na cavalinha primeiro, daí depois eu falei, não, mas tá amargo. Tem esse eu achei amargo. Que você ia descobrir por causa do amargo. Então, mas tá muito leve esse amargo, tá muito sutil. Você faz bem chá, acho que eu vou pedir pra você fazer chá verde, porque o meu chá verde é muito ruim de tomar. Ganhei a cena, viu? Muito. Eu desconfiei do chá verde no final. Falei, esse amargo tá me lembrando, mas não foi aquela porrada. Não, é que eu não experimentei ele. Modo de preparo de chá também varia, né? Tipo, tem gente que põe mais erva, tem gente que põe menos. Mas eu coloquei mais bastante, viu? Eu coloquei metade do saquinho. Super. Tanto que eu pensei até na cavalinha. No começo, a hora que eu pus na boca, fiz cavalinha. No final, amargo. Falei, chá verde. Pelo amargo que eu desconfiei. Vamos pro próximo. Vamos pro último. Gente, esse ela vai matar. Esse eu tenho certeza. Que esse é o único. Hibisco? Hibisco. Esse não tem como, né? Esse eu falei assim, clássico. eu vou levar esse no primeiro gole. Eu falei assim, vou levar um, porque vai que... Né? Vai que... Ó, ela não acerte nenhum. O mulungu achei super leve. O chá verde achei super leve. Esse tá mais intenso. A intensidade do chá. O hibisco, ele é mais intenso mesmo, né? Eu achei forte mesmo. Não, ficou esse perceptível na hora. Eu tomei os dois juntos, aí o hibisco sempre vai... né? Ele sempre vai ter uma sensação de potência, né? Você vê ele, na minha opinião, ele sobressaiu muito mais ao chá verde. Com certeza, por isso que eu deixei por último até. Muito mais. Eu tomei um golinho. Você já percebeu. O mulungu, então, é pra ajudar... Mulungu, sono, ansiedade. Eu não aconselho só tomar o mulungu, assim, se é uma pessoa que
tá trabalhando à tarde, porque ele pode dar uma sonolência, né? Então, tomar depois das 6, depois que chegou em casa, que ele vai controlar essa ansiedade, mas ele é mais pra te relaxar, pra te deixar pra dormir, assim. Mulungu junto com camomila, com passiflora, que é o maracujá, com erva doce, é um chá que funciona muito bem à noite. Hibisco? Hibisco vai ter uma função mais diurética, então aquele paciente que tá retido, inchado, tomou hibisco, vai fazer xixi. Chá verde? E o chá verde é um acelerador do metabolismo, ele potencializa ali. E até aquilo que você falou, o chá verde, o chá de hibisco, eles vêm num paladar mais forte, mais intenso. Então, isso também ajuda a controlar a vontade do doce. Que eu sei que o amargo é o oposto. É o oposto do açúcar, né? Então, vai dar essa questão. Viu? Tá vendo? Ó, só o mulungu que foi meio... Mas o mulungu eu peguei de propósito, porque eu sabia que você não ia descobrir o mulungu. Porque ele é muito fraco, Ele é fraco e eu não tomo ele sozinho. Ele tá normalmente, sempre misturado com alguma ervinha. Eu fiquei na dúvida do chá verde, porque o chá verde também a gente não toma sozinho. E você também, eu achei que você também não tomasse. O hibisco eu tomo direto. Hibisco e cavalinho, por isso que a cavalinha fica muito presente aqui no meu... Eu não peguei a cavalinha porque eu sabia. Na minha cabeça, assim, a cavalinha tá sempre, tanto que eu confundi o mulungu, mas o chá verde eu falei, a hora que o amarguinho, eu falei, não, cavalinha não tem esse... Eu percebi. Ari, sabe um pouquinho, né, já que a gente descontraiu aí, você é uma pessoa que tem um hobby que é maravilhoso. Que você também tem. Que eu também tenho. Que é viajar. Cara... Como é isso? Conta um pouquinho aí sobre as suas viagens. Olha, a viagem é um negócio que eu descobri nova, assim, né? Essa descoberta por outras culturas, por outros lugares, por experiência, né? Eu acho que experiência é algo que a gente nunca tira da gente, né? Aí, essa foi a última, né? Essa foi em Las Vegas, foi em março agora. Aqui foi Maldivas, aqui foi... Essa a gente vai deixar meio para o final, entendeu? Porque essa aí, pelo amor de Deus, né? Aqui foi em Los Angeles... Não, São Francisco aqui. Então, assim, eu adoro. Sempre... Não sei aonde surgiu isso, mas acho que você vai viajando, você vai sendo picado pelo bichinho, entendeu? O negócio vai acontecendo. Conhecer as culturas, né? Abre sua mente, nossa, um negócio assim. E é um momento que eu me desconecto, sabe? É um momento que eu consigo me resgatar e ter energia pra voltar motivada e a rotina do consultório puxada, a semana passa, o mês passa, então a hora que você viaja, você consegue... Dá uma respirada. E conta essa viagem aí pra Maldivas, amiga, essa louca. Essa viagem pra Maldivas. Assim, quando eu conheci o Thiago, ele já gostava de viajar e eu também. Isso já era coisa que acontecia nas nossas vidas de forma separada. E aí a viagem pra Maldivas era uma coisa que eu sempre sonhei, mas sempre achei que tava muito distante. Assim, nossa, Maldivas. Tipo, quem que vai pra Maldivas? Os famosos, né? Assim, você via sempre como algo muito distante. E aí, foi final de 2021. No começo de 2021 apareceu uma promoção da Emirates, que era a companhia. Era pandemia ainda. Foi uma febre de compra de passagem. Era pandemia. E aí a gente falou, e aí? A gente arrisca. Eu queria muito ir, era um sonho, assim. A gente ia como lua de mel, até um pouquinho antecipada, porque a gente casou no começo de 2022, isso era final de 2021. E daí eu falei, putz, e aí? A gente arrisca, porque isso era maio, mais ou menos, de 2021. Estavam começando as vacinas, né? Da pandemia e tudo mais. Então, o aeroporto fechado, toda aquela loucura. Daí, meio que a gente jogou na loteria. Vamos tentar. Vamos comprar e vamos torcer para até novembro abrir. E aí abriu, aí a gente foi fizemos 1 milhão de testes de Covid, teste pra entrar no lugar, teste pra entrar no outro, aquele cotonete no nariz, e aquele medo que você fala, meu Deus do céu, se eu ficar preso nessa ilha aqui, aí tem que pagar essa misericórdia. Mas deu tudo certo. E foi um sonho, né? Foi um sonho. Lugar maravilhoso. E qual a dica que você dá aí pra quem curte viajar e curte dieta, e curte, né, como você conciliar isso, né? Eu acho que quando a gente tá viajando, tem muita coisa que foge da nossa... Aliás, viagem, você tá fora de rotina, né? Mas o que eu tento fazer é tentar manter pelo menos um bom café da manhã, um café da manhã que vai me sustentar. Eu não costumo, em viagem, fazer muitas refeições, né? Na rotina, a gente faz muito mais. Sim, né? não faz um porque é caro, outro porque então, não dá tempo. Não dá tempo. Então, às vezes, você emenda um almoço numa janta. Rotina, né? Tento manter minha hidratação. Toda viagem que eu posso, eu mantenho alguma atividade. E
dependendo da viagem que você faz, você anda muito também, então isso colabora. É lógico que quando a gente volta de viagem, a gente sente que inflamou. É normal, você come coisa diferente, né? Isso faz parte, só que a gente tem que ter consciência que é um período, né? Não precisa abusar, né? Então, tô a fim de comer um doce. Eu vou dividir com meu marido, eu não vou comer um doce sozinha, né? Então, tem coisas que... E o Mike? Pode dividir. O dividir, você vai experimentar, você vai, né? Isso só tem naquele lugar, lógico que eu vou comer. Não é uma coisa que, nossa, eu não vou comer, pelo amor de Deus. Não. A hora que eu vou voltar pra minha rotina, eu volto pra minha rotina alimentar também. E assim, já volta, né? E já volta. E não vem trazer metade da comida do país. Não, né? não. Assim, rotina que você vai continuar comendo, né? Isso é o segredo, né? Não tem em casa, porque se você tiver em casa, você vai comer. E assim, voltei de viagem, primeira coisa, já volto para um cardio, já quero suar, sabe? Já quero transpirar pra sentir que meu corpo deu aquela desinflamada. Né? Exato. Água, porque às vezes até em viagem falha essa questão da água, a gente toma menos água do que o que toma. Então é o equilíbrio, né? Não precisa abrir mão. O Renato Cariani sempre fala, né? 80-20. Segue a vida 80-20, 80 focado, e o 20 você faz... Tá tudo bem, né? tá tudo bem. O importante é voltar, é não deixar com que aquilo seja um gatilho de se perder, né? Sim. Pra gente terminar, parabéns pelas suas viagens aí, que você continue viajando muito. Amém, que assim a gente siga. Que a gente siga. Eu queria fazer um bate-bola com você, e o bate-bola vai ser muito a ver com a sua... vida. Com a sua, com a sua área de nutrição. Então eu quero uma palavra, tá? Quando eu falar. Lazer. Viagem. Se eu pudesse escolher um alimento pro resto da vida. Um alimento? Acho que eu escolheria ovo. Ó, tô aí, vou até escrever. Porque é muito completo, né? E é fácil. É fácil. E não enjoa, né? E não enjoa, dá pra você fazer tem várias formas de fazer, frito, né? ovo cozido, pochê. Pochê, aqueles ovos lá estranhos lá de Masterchef. O alimento que não precisava existir. Açúcar. Ai, com certeza. Porque vira vício, todo mundo gosta. Não tô falando que eu não gosto, tá? Inclusive é um ponto fraco. Por isso que não precisava existir, porque se não existisse a gente não ia conhecer. Você não ia ter que sofrer, né? Exercício. É vida, exercício... terapia. Acho que é essa a palavra. Terapia. Longevidade. Estilo de vida. É o que vai te levar à longevidade. E nutrição. Nutrição é a base para o sucesso, né, de forma geral, para a vida, para o sucesso, para essa longevidade. É isso aí. E pra gente terminar, antes de a gente terminar, queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, foi uma delícia. As redes sociais da Ari tá aí pra você seguir ela. Passe com essa mulher, gente. Passa com ela, porque ela é muito foda mesmo, ela é top. Olha, já soltei uma aqui. Falar pra mim me comportar. Só do final. Ela é muito top mesmo, ela é uma profissional assim, diferenciada mesmo. 99% do nosso juntar meu cliente com o seu... a gente trabalhar junto com os clientes, o resultado acontece, né? Então isso é muito bom. E para terminar, eu queria que você falasse uma frase motivacional aí, para motivar a galera. Eu acho que uma frase que... quiser falar aqui, ó. Que se resume bem é que nunca fica mais fácil, mas é você que fica mais forte. Então isso seja para alimentação, seja para atividade física. Tá mais fácil? Não é que tá mais fácil, é que você já subiu um degrau e talvez não tenha nem percebido. Né? O resumo eu acho que é isso. É isso aí. Ari, gratidão. Eu que agradeço. Eu sei que foi um momento bem apertado aí, né? Deu tudo certo. Mas deu tudo certo. E foi um prazer. Espero que você tenha muito sucesso profissional. Obrigada. Muitas viagens. É recíproco, você muitas sabe. Viagens. Eu queria agradecer você por ter ficado até agora aqui assistindo a gente. E em breve teremos mais. Muito obrigada. Obrigada. Uhul.